Vamos dar continuidade, queridos. Já estamos quase finalizando nossa matéria. Eu tenho certeza que esse período que nós passamos aqui foi um período de bilateral aprendizado. Eu vou dizer bilateral com muita convicção, com muita certeza, porque eu aprendi com vocês em que sentido? Eu fui obrigado, no melhor sentido da palavra, a pesquisar, a laboratoriar, digamos assim, as expressões teológicas que nós citamos no decorrer dessas aulas, no decorrer desses momentos que estivemos juntos. Eu tenho certeza que foi muito benéfico para você e para mim também. Eu acho que até, inclusive, me desculpe a expressão, mas o mais beneficiado foi eu. Foi eu, com toda certeza. Queridos, a gente está aqui no capítulo 3, página 129 do livro do IBAD, que nós estamos usando, em especial essa sala de aula e outras. No capítulo 3, que fala Palestina, clima, estações, chuvas e desertos. Estamos aqui na página 129 do livro. Bom, diz assim a introdução do capítulo de número 3. Todo o clima, as estações do ano, bem como as regiões desérticas, aparecem constantemente nas narrativas bíblicas e o seu estudo é fundamental para a correta compreensão do texto sagrado. Por exemplo, Jesus, em seu sermão escatológico, expressa suas profecias relacionando-as com o verão. Olha que interessante, que diz assim, olha o que a citação do Senhor Jesus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E como aqui ele relacionou com o verão e com o inverno, Jesus faz outra citação dizendo o seguinte: e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui, respectivamente, é Mateus 24:32 e Mateus 24:20. Ou seja, Jesus ele relaciona as estações do tempo com, digamos, o atrelamento às suas expressões escatológicas. Parou para pensar o que a Bíblia quer nos ensinar sobre isto? E da mesma forma que o clima e as estações, os desertos, estão muito presentes nas narrativas bíblicas. João Batista, o precursor do Messias, foi profetizado como a voz que clama no Arabá, no deserto. Arabá, expressão hebraica para deserto. E Jesus ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto também, no Arabá. Esse deserto que Jesus foi tentado foi o deserto ali muito próximo da cidade de Jericó, muito próximo ali. Além dessas referências sobre o deserto propriamente dito, temos outras que muitas vezes remetem a um lugar ermo, distante. Por exemplo, quando Jesus se retirava para estar em oração, olha o que a Bíblia diz. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orou. É a referência de Marcos 1:35. Na página 130, o clima. A diversificação geográfica de Israel se reflete também em seu clima. Segundo Champlin, o clima da Palestina é mais variado do que qualquer outra área do mundo, de dimensões similares. Da mesma maneira, Money, que é um outro teólogo, ele cita o seguinte, ele atribui a variedade climática da Palestina à sua variedade climática. Eu vou repetir de novo. Atribui a variedade climática da Palestina à sua variedade geográfica. A variedade climática tem a ver com a sua variedade geográfica. Ele afirma o seguinte, abre aspas para o Money, que é um erudito. A Palestina, pequena em extensão, lindamente acidentada, com grandes elevações e depressões, com montanhas e vales, outeiros e várzeas, com rios, desertos, apresenta as mais variadas condições climáticas. Em termos gerais, é subtropical, benigno e saudável, sem calor excessivo
exceto em alguns vales e nos profundos leitos dos rios. O mês de mais calor é agosto e janeiro. O mês de mais calor, desculpe, é agosto, e o de mais frio é janeiro. Isso é bem verdade. Já estive em Israel nesses períodos e, de fato, você no mesmo local vai encontrar neve caindo e você vai encontrar também um sol causticante. Mas existe uma promessa para aquele povo daquela terra, Salmo 121. O sol não te molesta de dia e nem a lua de noite, porque Deus guarda, Ele é o guarda de Israel que não dorme. Isso é muito interessante. Desertos, página 131. Os desertos fazem parte do ambiente onde muitas narrativas das Escrituras se desenrolam. Todavia, nossa ideia atual sobre deserto pode nos remeter a dunas de areias intermináveis, não é isso? Regiões rochosas, cactos e ossadas de animais que perecem nesses locais. Por isso é necessário a compreensão do termo deserto, para que entendamos o sentido correto no contexto que deve ser aplicado. Diz assim, teólogo Douglas, abre aspas para eles na página 131. Nas Escrituras, os vocábulos traduzidos como deserto inclui não somente os desertos estéreis de dunas, de areia ou de rocha, que surgem e dão cor à imaginação popular, mas igualmente designam terras planas de estepes e terras de pastagem, apropriadas para a criação de gado. Exemplo, se você conhecer os desertos que tem em Israel, você não vai encontrar dunas de areia. Você vai encontrar, por assim dizer, dunas de pedra. São pedregulhos, é solo seco, árido. Não é areia como se o deserto do Saara, aquele monte. Não. É bem diferente geograficamente o solo de Israel nesse sentido, quando se remete-se à expressão deserto. Agora, cientes de como o vocábulo aparece na Bíblia, podemos interpretar melhor os termos em que o termo aparece. Temas que apresentam o deserto como pano de fundo são muitos na Bíblia, é claro. Alguns exemplos são o episódio onde Agar e Ismael são despedidos por Abraão. Parte da história se desenrola no deserto de Beersheba. Você vê isso em Gênesis 21 e 14. Moisés estava apacentando as ovelhas de seu, olha só, de seu sogro, Jetro, pelo lado ocidental do deserto, quando teve uma experiência com Deus. Êxodo 13:1. Ora, você não vai apacentar ovelhas no deserto cheio de areia, não é verdade? Vocês entenderam? Lugar ermo, lugar separado, de estepes, escarpas e assim por diante. Essa é a ideia de deserto para eles também, para os hebreus. Os hebreus, após terem deixado o Egito, Êxodo 19, peregrinaram por 40 anos no deserto do Sinai, território localizado a leste entre o Golfo de Acaba e o deserto do Negev, e a oeste entre o Golfo e o Canal de Suez, uma região que abrange o norte da África e o sudoeste da Ásia. Observe, nesse local durante o dia enfrentaram temperatura muito elevadas e durante a noite temperatura muito baixa. Foi nesse deserto que Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. As áreas localizadas desde o leste dos montes de Judá até o Rio Jordão e o Mar Morto formam o deserto da Judéia. Esse deserto se subdivide em vários desertos sem importância, por exemplo, Maom, Zif e En-Gedi. Nesse deserto, Davi, por exemplo, ele foi perseguido pelo rei Saul. Lembrando que não são dunas de areia. O deserto ali é diferente, caracteriza por muito sol de dia e frio à noite. Por isso, a promessa de uma coluna de fogo à noite e de uma nuvem de dia. Existe uma tradição judaica, e essa tradição é abraçada por quase todos, que durante o dia a temperatura baixava e à noite a temperatura subia. Por isso, fogo à noite e nuvem de dia. Capítulo 4, Jerusalém nos dias do Novo Testamento.
A Palestina, no Novo Testamento, embora dominada pelo Império Romano, era dividida em 3 áreas distintas: Judéia, Samaria. O judeu pronuncia Samaria, mas se pode falar Samaria, mas sem problema, mas o judeu mesmo, ele pronuncia Samaria. E Galileia. Cada uma delas, com suas peculiaridades, foi palco de importantes acontecimentos bíblicos. Primeiramente, Judéia, estou na página 133 do livro. A Judéia, designação greco-romana atribuída pelo Império Romano no ano 63 anos antes de Cristo, para o território localizado no sul da Palestina, que no passado incluía o reino de Judá. Por isso chama-se também Judéia. Quando terminou o cativeiro babilônico, a Judéia tornou-se o território ocupado pelo remanescente judeu que voltara da Babilônia. Quando os judeus voltam da Babilônia, só confirmando, eles não vão, migrar para o lado norte de Israel, mas migram justamente para o lado sul. Lembrando que teve 2 desterros ou cativeiros, o do Reino do Norte, que era Israel, do Antigo Testamento, e do Reino do Sul, que era Judá, do Antigo Testamento. O Reino do Norte tinha a capital sendo Samaria, e o Reino do Sul tinha a capital sendo Jerusalém. Lembrando um fato interessante, quando o Reino do Norte é levado para o cativeiro assírio, nunca mais voltam, não teve um retorno de lá. Mas quando o Reino do Sul vai, você sabe que 70 anos depois eles retornam, tá certo? Jerusalém, página 134, a cidade de Jerusalém está numa cadeia de montes que forma a espinha dorsal da Judéia, aproximadamente a 748 metros acima do mar Mediterrâneo e 1.150 metros acima do Mar Morto. O Mar Morto está debaixo do nível do mar, no caso. Por isso, os que quisessem chegar a Jerusalém precisavam subir. Indo para Jerusalém, você nunca desce, você sempre sobe. Quando você vê o Salmo dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor para os judeus é quando você está subindo para Jerusalém. Hoje a gente usa, quando a gente vai para a igreja, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembrando que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Casa do Senhor é você, casa do Senhor sou eu. Para o judeu do Antigo Testamento, casa do Senhor era Jerusalém, porque subentende que Jerusalém, habitação da paz, Deus ali morava por causa da presença do templo. Belém, estou na página 135, a cidade de Belém, que no hebraico significa casa do pão, está localizada a 10 quilômetros a leste de Jerusalém. Em Belém, Jacó sepultou a Raquel, por exemplo, e Belém acontece várias acontecimentos emblemáticos, principalmente o acontecimento mais extraordinário do Novo Testamento é que em Belém, ou Betlehem, casa do pão, nada mais, nada menos, é a cidade onde Jesus nasceu. Hebron, ou Hebron, localizada a 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, é o nome da antiga cidade de Kiriat Arba, Gênesis 23:02. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó habitaram durante um período em Hebron, Gênesis 13:18 e 35 e 27. Tem a citação também de Betânia e Emaús, citação de Samaria, Galileia, Nazaré, Caná, Narim, Cafarnaum. Eu acho interessante a cidade de Cafarnaum, Cafar, tenda, Naum, consolação, tenda da consolação. E Jesus morou muito tempo na, então, tenda da consolação. Betsaida é citado, Cesareia de Filipe, e algumas instituições religiosas do Novo Testamento também são citadas. Capítulo 5, a expansão do cristianismo, as viagens missionárias de Paulo e sua viagem a Roma. Existe uma breve síntese do que eu estou citando na página de número 141. É importante que vocês leiam, que vocês acompanhem para ter uma dimensão, basicamente, de como se processou as viagens missionárias de Paulo. E a geografia da região favoreceu essas viagens missionárias, principalmente as estradas romanas, que para a época é como se fossem as autovans alemãs, de muita tecnologia para a época e de muita facilidade para os transeuntes, viajantes e missionários que ali se engravam nessas estradas,
produto, digamos, da tecnologia romana, que para a época era bem avançada. A citação da primeira viagem missionária de Paulo está na página 142, 143 do livro. A segunda viagem missionária também temos aqui um mapa na página 144, mostrando por onde transitou o querido Paulo, saindo de Antioquia e descendo para Chipre e assim por diante. Você encontra essa historicidade em Atos capítulo 13, ele faz essa viagem com o Barnabé e temos esse mapa na página 144. Por fim, também na página 146, a segunda viagem missionária de Paulo, está em mapa para você acompanhar por onde Paulo transitou, e finalmente a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e temos esse mapa também na página de número 149. E quando a gente vai citar acerca da viagem de Paulo a Roma, Paulo, ao chegar a Jerusalém, encontra-se com Tiago, irmão de Jesus e pastor da igreja, no caso. Tiago ficou feliz com o relatório de Paulo sobre como o apóstolo teve sucesso na evangelização dos gentios. No entanto, havia contra Paulo insinuações de que ele incentivava os judeus a abandonarem a lei mosaica. Quando o apóstolo chegou ao templo, alguns judeus incitaram a multidão contra ele. Você vai encontrar isso em Atos 21 e 28. Observe que Paulo teve problemas seríssimos e basicamente quase que nunca acerca de Paulo e os gentios, mas Paulo e os demais cristãos. É um caso seríssimo de ovelha machucando e ferindo ovelha. E eu incito os amados, também os que possuem o livro, que nós estamos citando as lições, na unidade 5, o mundo bíblico, a destruição de Jerusalém, ressurgimento da nação e alguns cenários do Apocalipse. E a partir da página 137, quando começa o capítulo 1, onde vai se mostrar a destruição de Jerusalém no ano 70, sobre os auspícios destruidores, é claro, do general Tito, mas me parece que essa destruição ela foi providencial, entenda o termo, por favor, para a expansão do cristianismo autenticamente bíblico, porque a ideia, me parece, estava tão confortável, diz a Bíblia, caindo na graça de todo o povo. Atos 2, a igreja hegemônica, a igreja estava em expansão, a cada dia o Senhor ia acrescentando cristãos e assim por diante, e a igreja tinha comunhão em tudo ali. Então, já que está assim, tá bom, vamos ficar por aqui, nas casas, ao pêndulo do templo, e era basicamente assim que funcionava a igreja. Mas no ano 70, essa, digamos, facilidade, ela acaba quando Jerusalém é destruída, e os cristãos se espalham por toda a Ásia e também por partes da Europa. Queridos, Deus os abençoe, Deus os guarde e nunca pare de estudar. Tá bom? Nunca pare de aprender. Seja uma pessoa ensinável, uma pessoa moldável naquilo que tem a ver com a teologia bíblica e a palavra de Deus. Aquele abraço.